Eu mando para quem? Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Vamos esperar aí mais uns 3 minutinhos, a gente começa, tá? Oi, gente, tudo bom? Boa tarde a todos. A gente vai começando aqui, o pessoal, conforme for chegando, vai entrando, tá? Mais uma vez, é um prazer estar com todo mundo aqui. Acho que a gente só tem ganhado com tudo isso que está acontecendo, né? Acho que todo mundo está ganhando e, apesar dos problemas, a gente está indo para a gente está traçando um caminho muito
mais bonito. Eu fiz uma pauta, eu coloquei no grupo, não sei se todo mundo chegou a ver, e eu coloquei 10 minutinhos para a gente conversar sobre as políticas de reabertura. Essa semana foi uma semana agitada, os grupos trabalharam, acho que todo mundo fez um trabalho muito importante, a gente já recebeu devolutivas importantes, mas a gente teve aí muito comentário com relação a reagendamentos. Então, a gente conversou e chegamos num denominador comum aqui, que talvez seria melhor a gente priorizar falar dos reagendamentos e depois dar continuidade com relação à parte das políticas de retomada. Só que eu precisava fazer um comentário com relação a isso. Ontem eu recebi até de um colega nosso do grupo as políticas da ABRAP. A ABRAP é uma associação nacional que trabalha com eventos corporativos grandes, feiras e tudo mais, e é exatamente aquilo que a gente já vinha falando. Eles falam de eventos grandes, com venda de ingressos, com grandes shows. Então, as políticas que eles estão colocando são políticas para esse tipo de evento. E elas, na grande maioria, não se aplicam para eventos menores, eventos sociais, eventos corporativos menores. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar em cima das nossas regras. E aí, lembrando que a gente vai ter que fazer as avaliações locais. A gente não vai nunca ter uma regra que venha do âmbito federal para a gente cumprir. Assim como está acontecendo com as quarentenas, com todos os problemas que estão acontecendo, as voltas também vão ser regionais. Então, é importante que nós tenhamos as nossas regras regionais, mesmo que espelhadas em outras regras, para a gente conseguir desenvolver. Então, eu queria pedir para vocês um esforço para que até a semana que vem a gente tenha essas regras finalizadas. Pode ser esboço, gente, não precisa se preocupar com formatos. Muitos pontos, eles são comuns a todos os setores, né? E aí, alguns pontos, eles vêm com detalhamentos. E, assim, o que a gente percebe é que quanto mais detalhada for, talvez seja pior. Então, algumas situações, por exemplo, como o uso de máscara por convidados, não é a gente que tem que determinar isso. A gente tem que pensar no nosso trabalho. Então, a gente tem que pensar nas nossas equipes, a gente tem que pensar nas nossas medidas de segurança, tá? Os convidados, assim como o pessoal dos eventos maiores estão tratando, eles têm a responsabilidade com as ações deles, não somos nós que somos responsáveis por eles, tá? Então, a gente não precisa pautar esse tipo de situação nas nossas regras. A gente tem aí programado para o início da semana uma reunião com o prefeito, onde a gente vai estar levando os números que foram apontados, eles já estão com os nossos números levantados, a gente vai estar levando os nossos números e seria importante a gente já ter esses esboços, esses rascunhos dessas regras para a gente já começar a trabalhar nisso. Então, eu peço que os grupos compilem, mesmo que de forma geral, essas informações e passem para nós, que a gente vai montar o documento que vai para a prefeitura, tá? E assim que tiver montado também, a gente também vai levar isso ao grupo para que a gente possa pegar validação e tudo mais, tá? E aí, alguém quer falar sobre essas medidas? Alguém quer fazer algum comentário, dificuldade que está tendo? Se vocês quiserem fazer alguma colocação, o Afonso está tendo uma ação ativa aí com relação a bufês e espaços. Afonso, você quer fazer algum comentário para a gente? Pode falar. Boa tarde, pessoal. Camila, então, lá no grupo foi bem tumultuado essa semana também, e foi o que eu tentei explicar para todos lá, que nós estamos tentando deixar organizado
normas e procedimentos, vamos falar assim, de retomada, caso seja preciso e quando for solicitado isso. O que muita gente não entendeu é que nós estamos tentando agilizar a nossa parte, porque se nós não fizermos isso, a prefeitura, o dia que for fazer o decreto e não tiver nada para se basear nisso, eles vão fazer regras e vão fazer normas e procedimentos que talvez sejam inviáveis com a nossa logística. Então, como a prefeitura, através da Secretaria da Cultura, abriu essa possibilidade, a criação desses grupos individuais foi justamente por isso, para que possamos deixar pré-estabelecido. Isso não significa que vai voltar amanhã, ou daqui a um mês, ou o ano que vem. Isso a gente não tem como prever, mas nós estamos nos preparando. Pode ser que isso tudo seja inválido, que daqui 2, 3 meses saia uma vacina, todo mundo vacinado, a hora que voltar os eventos não precise. A gente não sabe. Tudo muda muito de um dia para o outro, tá? Lá, graças a Deus, quase todos concordaram com as normas que a Abrafesta de São Paulo apresentou em São Paulo, né, ou vai apresentar, não sei. A única coisa foi a questão com relação aos espaços das ambulâncias, que realmente eu acho que aqui em Ribeirão, por ser tudo mais perto e mais próximo, não há necessidade de ficar ambulância lá, até porque casos de Covid não é assim tão urgência que precisa ter uma UTI móvel lá. Então, todos concordaram em não apresentar esse item lá para retomada. E muita preocupação com relação aos espaços, como que vão ser as montagens das mesas. E uma coisa que foi falado lá é que nós vamos precisar muito dos decoradores de criarem mapas realmente layouts, não que eles não façam, mas nas medidas corretas para poder respeitar esse distanciamento, que se for preciso, e que caiba tudo dentro do espaço, né, dentro do salão. Que mais do espaço, acho que foi só essa questão. Outra questão que ficou precisa ter uma pessoa na porta do banheiro e para controlar, para não tumultuar os banheiros. E de quem seria essa responsabilidade? Seria um funcionário que o espaço teria que colocar ou ficaria alguém do cerimonial? Então é algo que tem que ser trocado, essa ideia com o cerimonial também. No quesito buffet, foi falado de termos nutricionista, mas isso eu acho que quase todos os buffets, pelo menos os que eu conheço, têm essa assessoria, que eles já estão, pelo menos a empresa que eu trabalho está bem instruída, a gente já teve algumas trocas de informações aí. A questão do buffet no aparador, de ficar só os garçons servindo, não deixar os convidados se servirem, para não ter aquele contato, várias pessoas com os pegadores, as colheres, enfim, as pinças. Do buffet, e a questão de máscara, como que vai ficar com o convidado, girou mais a preocupação de como que o convidado vai se comportar na festa do que propriamente dito com as normas. Quase todo mundo concordou com tudo que estava lá na Abrafesta. Depois eu te mando tudo isso detalhadamente escrito, tá bom? Mas que eu me lembre agora, até vou olhar depois, mas é só isso. Perfeito. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Tá. Então é isso, gente. Eu acho que Araque quer falar? Acho que não. Então é isso, gente. Eu acho que a gente pode. Vou dar continuidade. Então, eu acho que a gente tem uma situação aí que na verdade, acabou pautando todas as conversas nesses grupos, que é a parte dos reagendamentos, né? Todas as vezes que a gente tentou caminhar com as políticas de reabertura, caía no reagendamento. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Eu acho que chegou um momento, vou só reforçar, finalizem essas políticas, trabalhem em cima disso para a gente, que essa semana a gente precisa tentar compilar para apresentar para a prefeitura, tá? E pensem que as políticas são para nosso uso, nós não temos responsabilidade sobre os convidados, tá bom? Então é isso que é importante. Então eu vou começar falando da parte de reagendamentos. Eu recebi muita mensagem, eu acho que a Leandra, a Camila Mariano, todo mundo acabou recebendo muita mensagem com relação às preocupações com os reagendamentos. Por quê? A gente tem dois mundos paralelos, né? Que é a parte
das noivas, dos clientes e a parte dos fornecedores. E isso está gerando, talvez, a maior, desde abril, a maior conversa, as maiores conversas no setor de eventos. E equilibrar isso está muito complicado, né? Eu acho que todo mundo deve estar tendo dificuldade em equilibrar. Por quê? Você precisa equilibrar os anseios dos clientes, você precisa equilibrar o pânico que a gente está vivendo, porque estamos vivendo um pânico, as notícias, parece que a gente só ouve desgraça o dia inteiro, e isso não causa nada de bom em ninguém. Por outro lado, as empresas têm toda uma questão financeira aí para tratar, então tem um detalhe, uma situação muito delicada, que é a gente, como que vai ser, a gente consegue pagar as contas esse ano e como é que vai fazer com o ano que vem, sabe? A gente vai conseguir pagar as contas no ano que vem, dependendo de como a gente conduzir isso. A primeira ação que nós fizemos aqui no grupo foi justamente falar sobre os reagendamentos. E a gente fez uma votação, onde 70% das pessoas que responderam, acho que foram 150 ou 160 pessoas que responderam, 70% concordou em criar datas de cortes de reagendamento para que a gente tenha uma organização, não é para a gente obrigar ninguém a fazer nada, e 70% concordou em ser com 60 dias de tolerância. Então, eventos de setembro seriam iniciados os trabalhos a partir de 1º de julho, eventos de outubro seriam iniciados a partir de 1º de agosto, e assim por diante, tá? E aí, na votação, foi esse o resultado. Só que me parece que as assessoras têm tido bastante dificuldade em conduzir dessa forma, né? Me parece que os clientes têm pressionado e existem opiniões muito divergentes nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre o assunto. Todo mundo precisa colocar o seu ponto de vista, a gente precisa se posicionar de alguma forma. E não existe regra, não vai existir regra e não vai existir lei que resolva isso para a gente, tá? Isso é muito mais uma questão de bom senso, de união do setor, do que qualquer outra situação. Eu, particularmente, tenho uma opinião formada, a gente, é uma opinião muito particular, eu acredito que a gente realmente volte a trabalhar em setembro com regras, tá? Não dá para saber até quando essas regras serão vigentes e de que forma, a gente só vai trabalhar o dia que o poder público permitir, mas eu acredito que isso deve ser em setembro, meados de setembro, segunda quinzena, e coincidentemente, a data que todas as outras associações estão trabalhando. Então, todos os organizadores de grandes eventos, feiras, as associações, a ABRAP, a ABRAOC, todas as outras associações estão trabalhando com essa data, tá? E eu acho que a gente tem aqui um detalhe que é o que mais tem gerado desconforto, que é a história da máscara, vai ficar de máscara, vai ficar sem máscara. Eu não acho que é isso que a gente tem que discutir, se a pessoa vai ficar de máscara, vai ficar sem máscara, a gente não sabe como que vai ser isso, né? Então, acho que a gente tem uma discussão um pouco mais profunda que tem que acontecer, que é como que a gente vai equilibrar o setor, os fornecedores, essa parte financeira de tudo isso, né? A gente precisa dar uma saúde financeira para as empresas, por mais difícil que seja, e os anseios do cliente, né? Todo mundo vai ter que se adequar de alguma forma, o cliente também vai ter que se adequar de alguma forma, e a gente não pode dar nenhum tipo de garantia para o cliente nunca, nem para o ano que vem e nem para 2022, né? Então, talvez seja o momento da gente conversar sobre isso para ver se a gente consegue chegar num consenso. Eu acredito que um discurso unificado, ele vai trazer muito mais conforto para o cliente. Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso.
Na pauta, eu tinha colocado um linkzinho para quem quisesse se manifestar. Eu imaginei que bastante gente fosse querer falar, mas só 3 pessoas que se inscreveram. Antes de abrir aqui, Leandra, você quer falar alguma coisa ou eu posso abrir para essas pessoas? Quero falar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir certinho? Uma preocupação muito das assessoras que nós conversamos muito essa semana, até agora, eu estava conversando com algumas também pelo telefone, essa questão que a gente está no meio fazendo a ligação de todo mundo, né? Dos noivos com os fornecedores. E uma coisa muito discutida essa semana foi que a gente não vai poder, como que a gente vai fazer? Porque a gente não pode obrigar a noiva a casar esse ano se ela não quiser com essas regras. Como que vai ficar essa equação aí? Como é que a gente vai fazer com o espaço, com o buffet, com os outros fornecedores? E a outra coisa que eu acho que foi mais ou menos um consenso de ontem para hoje, foi que a gente acha que casamentos acima de 300 convidados, a gente já devia começar a pensar num reagendamento para o ano que vem. Mas isso a gente precisa conversar em conjunto com os espaços, e a gente já até esboçou mais ou menos um roteirinho aqui de reagendamentos, até quando que a gente acha que seria legal, por exemplo, de julho, a gente começa a reagendar os de setembro, em agosto, de outubro, e por assim vai, sabe? Porque tem muitas noivas, eu recebi telefonema de noiva hoje de outubro, eu sei que a Ana Maria também recebeu, a Aline tem recebido, as noivas de outubro que ainda não mudaram, que estão, tipo, no limiar meio que do desespero, e a gente está meio que de mãos atadas. Então, acho que a gente precisa caminhar junto com vocês nessa questão, a gente precisa muito do apoio, porque é uma pressão dos dois lados para a gente. É isso. Oi, gente, boa tarde. Ó, eu vou então agora seguir com a ordem de inscrição que a gente fez. E a primeira inscrita, não sei se ela está aqui, é a Rose do Buffet Quatro Estações. Rose, você está aqui? Já está na reunião? Deixa eu ver se ela está aqui. Acho que ela não está aqui. A segunda inscrita é a Paula Ribeiro. Paula está aqui. Pode falar com a gente? Sim. Camila, está me ouvindo? Isso, sim, pode falar. Ó, na última reunião que nós tivemos, né, primeiro boa tarde para todo mundo, na última reunião que nós conversamos a respeito dos reagendamentos que eu vi você dizendo agora, eu encontrei uma grande dificuldade em alguns espaços e alguns fornecedores para o ano que vem. E eu dei o exemplo na nossa reunião. Eu tenho uma noiva agora de setembro, que é da área da saúde, e ela disse que não faria esse ano, não é por conta só da máscara, não é por isso. O casamento é um casamento grande, são 300 convidados, mas ela estava muito preocupada por viver nesse meio, quanto à contaminação, não queria ser responsável. Mas o salão só deu para ela 2 opções de datas para o ano que vem. Uma no comecinho do ano e uma só em setembro. Então, eu acho que essa foi a grande dificuldade, não sei, não foram todas as cerimonialistas que se manifestaram, mas uma grande dificuldade da gente negociar isso. Eu sei que a gente tem uma responsabilidade e a gente tem que sempre ponderar. Eu penso nos profissionais como buffets, espaços que têm manutenção mensal, funcionários registrados, tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa nas noivas. Então, a gente fica tentando
equilibrar tudo, mas a gente fica, na verdade, numa sinuca de bico. A gente fica meio que responsável por não prejudicar os buffets e também não prejudicar os nossos clientes. Então, essa foi uma grande dificuldade. Eu achei que esse período de 30 dias, 60 dias, né, que antecede aí a data do evento, para a gente começar a mudar, minha preocupação é chegar na minha noiva de novembro, de dezembro, e eu não ter data para o ano que vem. Aí me passar uma data só para 2022. Era isso que eu gostaria de falar. Tá. Obrigada. Imagina. Paula, eu vou dar de novo a minha opinião. Eu acho que vai existir, cada um vai se virar e se proteger da forma que pode, tá? E talvez restringir a agenda seja a forma mais fácil de se proteger. Por isso que eu acredito em um discurso de união, porque se a gente tiver união, eu acho que tudo isso se facilita, sabe? Me preocupa um pouco por exemplo, um espaço de eventos partir para uma situação que ele tenha que falar que não tem a data para ele poder fazer uma conta de uma forma que ele sobreviva o ano que vem. E é por isso que talvez a gente tem que pensar em como acolher essas noivinhas, sabe? Como acolher esses clientes para que eles tenham calma, para que eles, por mais difícil que seja, para que eles tenham essa calma e para que a gente também salve o setor. Eu acho que é essa balança que a gente tem que fazer, sabe? Eu acho que é esse o equilíbrio que a gente tem que tentar achar. Nem para céu, nem para inferno, nem 8, nem 80. A gente vai ter que achar esse equilíbrio, porque o que eu vejo é que talvez para a pessoa se sustentar, para a empresa se sustentar, ela tem que trazer algum tipo de restrição. Eu não sei se é o caso ou não, mas são histórias que eu já ouvi de vários setores diferentes, entendeu? Várias pessoas já falaram isso para mim. Então, eu entendo que a gente precisa ter esse discurso unificado, justamente para a gente trazer essa situação mais calma, mais tranquila para se trabalhar. Não é proibir o reagendamento, é organizar o reagendamento. Entendeu? É assim que eu vejo, Paula. Sim, eu concordo, eu concordo. Eu só, nesse momento, eu acho que a gente tem, isso, que conversar entre a gente, entre os profissionais e os salões, os espaços, buffets, para a gente ter um discurso. De qualquer maneira, tendo um único discurso, a gente tem que ter uma flexibilidade, por exemplo, para noivas que não têm qualquer data disponível, que depende das suas empresas, de férias, enfim. Eu acho que é o que a gente acaba sempre fazendo. Aqui no momento parece que todo mundo. Eu tive uma semana que todas as minhas noivas resolveram mudar e ficou um caos, porque aí você tenta com o salão, você tenta com a banda, você tenta com o DJ, você fala com o fotógrafo, e a gente fica ali tentando, de todas as formas, que eu acho que é o nosso papel, acalmar, tranquilizar todo mundo, tanto o lado das noivas quanto os próprios profissionais. A nossa ideia não é prejudicar, não é lógico, ninguém. A gente quer que tudo se resolva para todo mundo. E o momento é de todo mundo, inclusive os casais, principalmente. Como eu falo para as minhas noivas, vocês são duas famílias. Para quem está organizando o evento, de repente, são 30 famílias, pensando no geral. É o DJ, é o fotógrafo, é a decoradora, é o pessoal do salão, do buffet. Aí você pensa no buffet, tem 30 funcionários, o cerimonial tem mais 5. Então, pensa no geral, pedindo para que elas pensem também no nosso ponto. Está todo mundo perdendo, está todo mundo sendo, não prejudicado, mas está todo mundo com dificuldade. Mas tem hora que a gente enfrenta umas barras que fica bem difícil, assim, para a gente trabalhar não só como profissional, com profissionais, mas como alguns noivos que não abrem mão. E, então eu vou processar, então meu advogado falou que tem que devolver tudo, meu advogado falou que tem que ser a minha data preferida, meu advogado, então a gente fica com medo, né? Na verdade, a gente está num momento de muita tensão.
E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que coibir, o excesso por parte do cliente também. Porque eu acho que já é um ponto pacífico, que a gente não tem que devolver tudo. Na verdade tem, mas a gente tem prazo para isso, né? Os tribunais, eles têm, eu recebi alguns julgados já essa semana, os tribunais têm reconhecido a MP 948, que dá o prazo de 12 meses até o fim da pandemia para se devolver valores. Então, está havendo um reconhecimento que eu acho que é uma parte importante para a gente. Então, a gente também precisa coibir esse tipo de situação, né? A gente tem que ter, de alguma forma, uma proteção. E é importante isso, não se vale. Eu, particularmente, tenho uma opinião que é um momento de exceção para todos, para os noivos e para os fornecedores. Se a gente for fazer só a vontade dos noivos, a gente vai quebrar um setor. Então, a gente precisa se proteger para manter o setor ativo, né, manter o setor saudável na medida do possível, e a gente precisa se proteger para evitar os excessos, né? Eu acho que é necessário isso, não vai ter muito como fugir disso. Eu vou abrir aqui, o Edmar Nunes, ele é do Pinguim, ele está aqui com a gente na reunião? Eu acho que não, eu não estou vendo ele aqui. Então, eu vou abrir para o Álvaro Martins, ele se inscreveu, ele pediu a palavra. Álvaro, pode falar. Ele está aqui? Deixa eu ver, também não. Não, também não. Então vai, quem mais quer falar, gente? Vamos lá, vamos conversar. A gente precisa conversar. Araque quer falar? Daniel? Ninguém quer falar? Boa tarde, Camila. Boa tarde, pessoal. Vamos se posicionar, né? É importante. Tá me ouvindo bem, Camila? Legal. Então, só para complementar o raciocínio que a Paula falou, essa questão de reagendamento, o que estava acontecendo aqui? Que agora deu uma diminuída. O cliente, ele via com o espaço e o buffet, e por último, com o serviço de bar. E aí eles procuravam a gente como se a gente fosse obrigado a atender eles na data que eles escolheram. Então, assim, qual que é a dica que eu estou dando e o que é importante? Nesse momento que o cliente pressionar o fornecedor e até mesmo o cerimonialista, é importante a gente passar a mão no telefone e se comunicar. Porque os clientes estavam falando para a gente que todo mundo tinha aceitado, só faltava a empresa de bartender. Então, eles, entre aspas e colchete, eles jogam o problema no nosso colo. Então, é importante nesse momento a gente não se acuar, não, e se comunicar entre os fornecedores. Tá? E esse é o caminho que a gente está seguindo aqui, é o caminho que eu estou falando para todo mundo. Tá bom? E é isso daí. Ô Camila, Perfeito. Oi, pode falar. Respondendo ao Daniel, eu entendo ele e eu acho que, mais do que nunca, esse é o nosso papel. Em todos os reagendamentos que eu consegui fazer, graças a Deus eu não tive nenhum cancelamento, a princípio, a gente tem que falar com todo mundo. E isso gera uma outra dificuldade. Eu tive um salão que me deu 2 opções de datas, foi super tranquilo, assim, mas me deu 2, 3 opções, depois me deu mais um outro mês. Só que entre os profissionais, e isso eu já havia falado com todos eles, um por um, eu tive uma grande dificuldade, porque todos tinham pré-reservas de agendamento e de reagendamento. Então, aí eu cheguei junto com a noiva, eu falei, escolha você, por favor, qual a data melhor por conta do trabalho e tal, e passei para todo mundo, já sabendo que se tivesse alguém que não pudesse, a gente ia ter que ou cancelar, devolver o dinheiro, enfim, fazer o procedimento correto. E deu certo. E então, o papel do cerimonial, que é muito importante, sempre foi, eu acho que agora é
fazer esse trabalho para ajudar todos os profissionais, como o Daniel. Eu entendo ele, porque eu tive problema, por exemplo, com uma banda. E resolvemos, mas assim, a princípio foi difícil, mas em nenhum momento, eu, pelo menos, não deixei a banda, ou o bartender, ou o fotógrafo por último. A gente tem que falar em conjunto. E é difícil, mas dá certo, se a gente se conscientizar quanto a isso. Paula, essas dificuldades que você tá tendo são casamentos de que mês? Olha, esses foram casamentos de setembro, o casamento de outubro, que já foi um reagendamento, você acredita? Era de março, era de maio, e aí a gente agendou para o segundo semestre e agora a gente está reagendando para o ano que vem. Eu acho que essa é a grande dificuldade. A gente tem, pelo menos o que eu vi, com uma consultoria, eu não posso alterar o meu valor, e alguns profissionais não podem. A Cris, anteontem, me parece que falou que buffet, bartender e alguns outros que têm alguns outros custos que variam podem aumentar o preço, o valor. Então, eu não sei se as pessoas ainda, Camila, não têm informação. Eu acho que falta não só informação, não que sejamos desinformados, mas as informações que a gente recebe, uma hora vale, uma hora não vale, para hoje está valendo, para amanhã não está valendo mais. Então, a gente também está muito perdido quanto a tudo isso. E os reagendamentos, que não estou nem agendando um casamento novo, eu estou falando dos casamentos do primeiro semestre, que eu agendei para o segundo e agora estou agendando para o ano que vem. Essa foi uma dificuldade que eu tive, aí eu não sei também como é isso, né? Que impacto tem isso, por exemplo, para um buffet de um casamento de março, que passou para setembro, que já perdeu uma data de setembro, que agora está passando para o ano que vem. Financeiramente, eu não sei como o buffet lida com isso, se ele vai ter como repor, se ele vai ter como cobrar mais, enfim. Mas esses, como você me perguntou, essas dificuldades foram de reagendamentos, na verdade. E você acha que se a gente trabalhasse essas datas mais próximas, com essas datas de cortes unificadas, você acha que, por exemplo, outubro, existe uma previsão, dentro de tudo que a gente está ouvindo, é assim, existe uma corrente entre a gente que fala que esse ano não tem mais evento, tá? Mas todas as previsões, inclusive do governo, ontem eu vi uma entrevista do Dória, que ele fala que agosto está abrindo para eventos. O Dória falou isso ontem na CNN. Desculpa, na Band News. Então, será que não é o momento da gente realmente verificar essas datas? Claro que se a gente estiver falando de um casamento para 500 pessoas, talvez realmente não seja o caso. Mas, por exemplo, eu fechei essa semana um casamento acho que é 21 de outubro e um 15 anos em novembro, que está mantido. Então, será que se a gente trabalhar essas datas de cortes, então, por exemplo, vamos trabalhar os casamentos de outubro a partir de 1º de agosto, será que esses espaços não vão ficar mais suscetíveis a abrir os espaços, entendeu? A abrir as datas, os calendários? Será que a gente não consegue organizar isso? O Afonso está pedindo a palavra. Afonso, pode falar. Então, Camila, aqui também a gente conversou bastante com os noivos e eu acho que é tudo uma questão de como a gente se posiciona e conversa. Graças a Deus, com os meus noivos, eu não tive muito problema. Por quê? Justamente porque eu expliquei que o espaço até que não tem uma alteração de valor para o ano que vem, mas as comidas e bebidas já estão aumentando. Eu acho que a gente precisa dar possibilidades para os noivos escolherem, mas que também não prejudiquem a gente. Então, por exemplo, falei para os meus noivos, teve um noivo que quis alterar para setembro do ano que vem. Falei, tudo bem, mas precisa ter um reajuste. Ou nós vamos readaptar o seu cardápio, modificar às vezes uma cerveja, tirar às vezes um prato, incluir um outro. A gente vai ter que adaptar isso para também não causar um prejuízo. Porque o que todo mundo precisa entender que casamento é um sonho, mas isso que nós estamos vivendo ninguém previa e não é culpa de ninguém. Então eu acho que a gente precisa dar opções que talvez não onere o cliente de ter que desembolsar mais, mas que também não onere a gente. Então, sei lá, eu ia servir uma Stella, vamos servir uma Brahma, uma Skol, porque aí você tem a opção dos noivos, eles têm que entender que está aumentando, mas eles têm opções de
de continuar com o casamento sem aumentar o custo deles, mas vai ter uma alteração no cardápio. E eu vi também a questão de decoração. Acho que o pessoal de decoração também tem um problema sério com o custo, né? Eu até fiz uma sugestão, teve uma assessora que me procurou, eu até fiz uma sugestão que o pessoal de decoração tenha desmembrado no contrato deles quanto é flor, quanto é produto perecível e quanto é serviço. Porque existe uma previsão, eu ouvi de uma decoradora que eles acreditam que as flores vão encarecer muito quando for reaberto, porque você, como você não está tendo demanda, está tendo redução de produção, né? E a hora que voltar, vai todo mundo querer flor. Então, você vai ter que ter achar esse equilíbrio das flores. Vai ter a flor, que flor vai ter, quem vai conseguir. Eu acompanhei um grupo, parece que agora no Dia dos Namorados já teve um problema com as flores, houve um aumento de preço, depois caiu, uma série de coisas. Então, tudo isso também é muito delicado e muito complicado. E talvez não é adiando que vá se resolver. E eu queria colocar aqui que a minha preocupação, na verdade, é com a saúde financeira do setor, não é nem em voltar a trabalhar. É assim, eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio para a gente garantir a saúde financeira do setor. A gente tem que se proteger para a gente garantir que todo mundo esteja bem a hora que voltar, né? Então, eu ainda acredito que a gente trabalhar com prazos um pouco mais exíguos, assim, um pouco mais curtinhos, 60 dias, eu acho que é um prazo coerente para a noiva colocar um convite na gráfica e poder mandar. A gente já conversou, falou assim, como a gente está vivendo um estado de exceção, talvez as pessoas não vão se incomodar de receber um convite por WhatsApp, assim, não deu tempo do correio chegar, entendeu? Então, acho que são coisas que a gente precisa considerar no nosso dia a dia. A Mônica pediu a palavra, o Afonso pediu antes, eu já libero para você, tá? Pode falar, Afonso. Tá muito. Não, Camila, então, é que eu conversei com alguns cerimonialistas e essa questão de mudar apenas com 60 dias, tem uns que acham impossíveis. E não é nem pela questão de elaboração de convite, avisar convidados, mas é por uma questão de conseguir conciliar todos os fornecedores do casamento, tá? Então aí eu acho que seria até interessante fazer aquelas pesquisas que cada um vota anonimamente para a gente poder ter qual seria um prazo ideal, 60, 90 dias, 80 dias, 100 dias, porque alguns me falaram isso, Afonso, eu consigo transferir você o meu serviço e decoração, mas às vezes eu não consigo encaixar a banda, a parte de entretenimento, enfim, bares. Então, eu acho que a gente podia fazer uma pesquisa nesse sentido. E eu só vou falar isso porque eu vou precisar sair mais cedo hoje aqui da reunião. Uma coisa que eu até estava conversando com o Maurício do Vila do Lago esses dias, eu até estava falando para ele da gente tentar. Eu acho que o ramo de eventos ele está muito fragilizado na questão da opinião das pessoas. As pessoas estão inseguras de que empresas que vão conseguir manter até lá, estão inseguras de o que vai ser, vai ter festa, não vai ter, como vai ser. Eu acho que uma das formas é nós fazermos campanhas entre nós, e talvez até no Instagram da ProErp, ou dos próprios profissionais, tipo um bate-papo, eu converso com uma decoradora, e a gente falar coisas positivas, a gente mostrar que nós estamos nos estruturando, que nós estamos organizados, que nós temos condições de cumprir isso. Quer queira, quer não, é um ou outro noivo meu e da outra pessoa que vai ter, no outro dia eu faço com você, no outro dia eu faço com a Leandra cerimonial, que eu acho que vai gerando uma tranquilidade. Seria uma hipótese sem custo, barata, que é só uma dedicação de tempo, e que eu acho que passa um pouco de confiabilidade. Eu vejo isso muito nas empresas de São Paulo, a Tuca, decoradora, a Thaís, tem alguns bufês de São Paulo, eles estão fazendo muito isso, esse bate-papo entre eles, mostrando essa tranquilidade de que vai passar e nós vamos conseguir cumprir todos os contratos, tá? Então, eram esses dois pontos aí, porque daqui a pouquinho eu vou ter que sair. Obrigado. Mônica, pode falar. Pronto. Oi, pessoal, boa tarde. Só para, assim, contribuir,
contribuir com a discussão. Eu acho que tudo é válido, mas nós estamos vivendo um momento que, imagina, ninguém pensou e nós nunca vivemos. É tudo muito novo. Então, a gente também está nesse momento de se reinventar. Não é só o setor de eventos, é tudo, né, gente? Todo mundo está vivendo esse momento. Então, tudo é válido. No momento que a gente tinha os eventos presenciais, a gente podia pensar, 60 dias é muito pouco, mas hoje não, hoje pode ser viável. Então, eu acho que a gente precisa, como disse o Afonso, a gente está com positividade, acreditando que tudo vai passar, muita coisa vai mudar, mas a gente vai ter o nosso jeito de trabalhar, vai haver formas e vai haver novos formatos, como já está havendo, né? Agora mesmo eu me atrasei para entrar, porque eu estou participando de um evento virtual, né? Que vem lá de São Paulo, de Florianópolis, então são coisas novas. Mas a gente, o que eu queria falar assim, vamos acreditar, porque vai passar, vai ter solução, e nesse momento, acho que o mais que todo mundo precisa fazer, e não tem receita para isso, é que tem que ter muito bom senso e muito a conversa. Tem que conversar com a noiva, tem que conversar com os fornecedores, tem que achar uma forma. Não tem muita, eu vejo assim pelo menos, não tem muita receita. Cada caso é um caso, né? Cada noiva, cada casal, ou os fornecedores mesmo. E aí tem que ter uma habilidade aí para conversar e conseguir chegar num ponto comum para sair bom para todo mundo. Então, assim, era só isso que eu queria falar, Camila e pessoal, é mais num sentido assim, de contribuição mesmo e de dizer, vamos para frente, gente, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Carla Santos pediu a palavra, pode falar, Carla. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? O que o Afonso até comentou é muito válido, né? Eu acho que a gente tem realmente que fazer isso entre nós, fornecedores, tem até alguns já fazendo, né? Mas reforçar isso, principalmente espaços, né? Que realmente assim, acho que todos os casais ficam realmente com medo, né? Porque a gente está vendo muitas empresas aí, né? Fechando as portas, então é uma dúvida, né? Um ponto de interrogação que fica realmente na cabecinha dos nossos casais, né? Então, assim, os espaços fazerem algum evento, né? Por exemplo, não evento assim de chamar pessoas, mas mostrar o que está sendo feito, algumas propostas. Então, isso é bem interessante para que eles estejam vendo, nossa, meu espaço tá de pé, né? O pessoal tá lá. Então, isso é muito interessante mesmo. E eu até comentei aqui no bate-papo, né, de estar vendo com os espaços, eles até, né, podem até falar melhor, né, de reservar, por exemplo, 1 ou 2 datas para adiamentos, deixar as outras para novos casamentos, o que eles acham disso, fazer algumas regras, ou se não, né, já passar para todos nós, principalmente nós como assessores, cerimonialistas, nós não vamos estar deixando as 4 datas só para adiamentos, nós vamos estar fechando 3, abrindo uma, né? Outra coisa que eu sempre falei agora para os meus casais, tem bastante contratos que eles pagam só 15 dias antes do casamento, o restante. Né, falar com eles para que eles estejam pagando mensalmente, né? E não só nos 15 dias antes, até mesmo pelos valores fixos que os espaços de outros fornecedores têm. Então, tá passando isso para o cliente, vamos lá, a gente pode mudar? Pode, mas vamos pagar mensalmente, né? Vai ter um reajuste na parte da comida, da bebida,
né? Mas esse valor você não vai deixar na sua conta bancária para você efetuar só 15 dias antes, né? Porque todos têm um valor aí, muitos têm valores fixos que precisam ser acertados, né? Então, eu acho que é uma mão lavar a outra, né? Tá conversando isso com os casais aí. Só isso, Cá. Alguém mais quer falar? Não? Então, Camila, pode falar, Daniel. só para complementar o que o Afonso falou, essa questão de energia negativa e tal, só vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui numa loja comprar um produto, aí eu falei assim pro rapaz, eu conversando com ele, ele falou assim, você trabalha com o quê? Aí eu falei assim, trabalha com evento. Aí ele fez uma cara tipo assim, nossa, você deve estar perdido, né? Aí eu falei assim, o negócio parou, mas a gente está se reinventando. Aí ele falou assim para mim, você tem filho? Aí eu falei assim, tenho 3. Aí ele fez assim, nossa, pior ainda. Então, assim, qual que é a concepção que o pessoal está vendo da gente? Que todo mundo vai morrer, que o nosso mercado vai acabar. Então, isso que o Afonso falou é muito válido mesmo, a gente se mexer no sentido de fazer ações e ações positivas. Inclusive, sábado agora vai ter uma ação no Absoluto, que nós estamos fazendo parte. Então, isso é bem válido. Tá? E é isso daí, vamos se juntar para fazer ações positivas. Tá? Nesse sentido, eu havia sugerido até a realização daquele vídeo, lembra? De como que, para a gente vender sonhos, que a gente é tão bom em vender sonhos, né? Esse é o momento que a gente precisa. Então, eu acho que é isso. Afonso, pode falar. Tô aqui ainda. Que é isso que a gente está falando aqui, e que eu acho que tudo isso reforça essa união do grupo. E eu falei para o Maurício, estou muito preocupado com os garçons. Eu tenho garçons que vivem única e exclusivamente de eventos, e está tudo parado. Tudo bem que eles estão com auxílio emergencial, mas não supre nem metade do que normalmente eles tiram. E aí até eu falei com o Maurício, Camila, igual a gente tem aquele evento, aquele grupo do Conecta lá, Business, que a gente fez um levantamento de cestas básicas para ajudar. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia, as empresas cadastrarem aí 10 funcionários que estão mais necessitados. Tem o pessoal do ramo de decoração, que também as floristas, às vezes elas são freela, pessoal do bar, enfim, o seu pessoal de som também, que são os meninos às vezes que vão só nas montagens. Eu acho que também seria uma ação que a gente poderia, esse pessoal que sempre nos ajuda, tudo bem, são pagos, mas estão sempre colaborando conosco, fazendo que o evento seja bom. Eu acho que a gente precisava pensar em alguma ação. Eu sei que está difícil para todo mundo. Camila, eu gostaria de falar depois. Mas uma cesta básica hoje custa R$50. Eu acho que a gente poderia tentar. Lá nesse outro grupo que eu e a Camila participamos, nós já levantamos, acho que foram 200 e tantas cestas, não foi, Camila? Ou mais, um negócio assim. Osmar, pode falar. Tá bom. Eu não sei, está picotando um pouco. Eu não sei se o problema é com a minha internet ou não, tá? Então, mas assim, pelo que eu ouvi até agora, primeiro eu queria esclarecer para todos os amigos e amigas aqui, parceiros, que, digamos assim, felizmente, talvez o meu problema seja um pouco bem de vocês, muito, muito menor, né? Primeiro porque a maioria dos casamentos ainda é feito na igreja e não no salão. Segundo porque de todos os casamentos que eu tenho agendados, todos eles até agora foi possível mudar a data sem nenhum trauma, né? Mas eu senti aí pelo que eu ouvi até agora do grupo, que existe um problema muito grande relacionado aos locais.
né? Que é nos locais a maior dificuldade para realizar toda a mudança. E depois, lógico, vem os outros fornecedores, mas a impressão que eu tive foi essa. E aqui, muitos locais aqui no nosso, tem alguns locais aqui, mas não estão todos aqui, não estão, tem muita gente que não está aqui com a gente. Então, às vezes eu fico pensando, como fazer um protocolo unificado com os locais, né? Estabelecendo, por exemplo, um cronograma de datas a partir da qual vai ser feita o reescalonamento da agenda e tudo, se os locais todos não estão aqui com a gente. Então, eu gostaria de sugerir a seguinte questão, que fosse feita uma pesquisa, como aquele formulário, Camila, que você já lançou uma ou duas vezes, perguntando para os parceiros que nós temos agendados para o futuro, com quem o grupo precisa conversar. E talvez alguém do grupo, um ou dois representantes, de repente você e o Araque, por exemplo, ou, enfim, uma ou duas pessoas representando o grupo, procurar fazer uma reunião unificada com os locais e tentar ver se consegue chegar num termo, né? Num termo de acordo entre todos, né? Então tá, então a partir de tal data nós vamos estudar. Várias ideias foram dadas aqui já, né? Dos disponibilizarem algumas datas na agenda. Eu não sei, é uma ideia que está me surgindo aqui, de que se os locais não estiverem envolvidos na conversa, mesmo que num grupo separado, eles não estejam aqui dentro, seria bem legal se eles estivessem todos eles junto conosco aqui, né? Mas mesmo que seja numa conversa separada, para que a gente pudesse ter, principalmente as cerimonialistas, o pessoal de buffet, todo mundo poder saber o que conversar com os noivos, né? Porque está muito, muito, muito confuso tudo isso. Esses dias uma mãe de noiva me ligou e eu dei uma opinião para ela de que eu achava que o casamento tinha que ser reagendado para o ano que vem, porque eu não sei como as coisas vão ficar. Ninguém sabe ao certo, né? Queria dar. Obrigado, viu, pela oportunidade. Imagina. Importante, o que eu acho é importante essa troca. A Carla colocou aqui. Com relação aos freelancers, eu acho que é importante a gente ajudar. Eu só tenho medo da gente ter uma campanha como o Uberlândia fez, por exemplo, que lá eles não estão fazendo uma campanha para valorizar o setor de eventos, eles estão fazendo um SOS Uberlândia, entendeu? Isso me preocupa. Me preocupa a forma como a gente vai vender isso, porque isso é a nossa imagem, né? Então, a gente tem muitas formas da gente fazer ações para ajudar esse pessoal. Pela nossa pesquisa lá, a gente deve chegar em cerca de 5.000 pessoas trabalhando mensalmente com o nosso setor, né? É muita gente. Parece que o pessoal de decoração já tem isso mapeado individualmente, planilhado, o buffet também parece que sim. Então, o importante era a gente conseguir fazer ações entre a gente para ajudar o setor, né? Mas aí a gente vai discutindo isso individualmente. Alguém mais quer falar? Acho que não. Gente, e aí? Como é que a gente fica? Eu acho assim, eu acho que existem eventos e eventos. Tem eventos com maior complexidade, que pode ser que os 60 dias não sejam suficientes. Tem eventos com menor complexidade que a gente consiga resolver em 60 dias. A gente precisa ter um bom senso nessa situação e a gente precisa conversar. Eu ainda acredito que ter datas limites e aí ir avaliando as exceções seja o melhor caminho para a gente se organizar. Vocês também acreditam nisso? Porque eu acho que é a forma mais viável da gente trabalhar. Não adianta, porque cada caso vai ser um caso, entendeu? Então, se a gente pelo menos conseguir, olha, igual o pessoal
igual o pessoal da companhia aérea fez, olha, gente, a gente tem aqui organizado que nós vamos trabalhar a data do seu casamento a partir do dia X, fica tranquila, já estou falando com os fornecedores, a gente já está encaminhando, mas a partir do dia X a gente vai, fica tranquila, a gente já vê uma segunda data, sabe? Porque aí o espaço vai ficar mais acessível e vai ficar mais, vai conseguir se organizar melhor, os fotógrafos, e de verdade, eu acho que vão ter situações que alguns fornecedores vão ter que ser trocados. A gente não vai ter unanimidade em tudo que for feito, sabe? E tem que ter, todo mundo tem que entender isso, sabe? A gente tem que ir olhando com calma, com carinho, e todo mundo vai entender. A gente não está falando ninguém está sendo errado na situação e ninguém está sendo cruel, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisava ter essa harmonia, sabe? Aqui a Polly colocou, para minimizar os danos. Eu acho que é isso, sabe? Eu gostaria muito que a gente conseguisse ter essa harmonia. Eu gostaria muito, de coração, assim, de verdade mesmo. A Carla quer falar? Gente, então, acho que a gente já fez uma votação com relação a essas datas de corte. Eu não sei se compensa a gente fazer outra votação, sabe? Eu acho que é o caso da gente colocar em prática isso. E colocar em prática individualmente, a gente vai analisando essas questões. O que vocês acham? O que a gente pode fazer, ó, o pessoal está falando que concorda. Eu gostaria muito do posicionamento dos assessores, que foi onde teve a maior conversa. Camila. Oi, Audrey. Posso falar? Pode, claro. Tá, boa tarde a todos. O que acontece, ó, essa semana, com esse passo para trás que Ribeirão deu, eu tive 2 noivas que quiseram mudar a data, tá? Uma noiva é de outubro e uma noiva é de setembro. A de setembro, ela já era de maio, aí mudou para setembro. Os pais dela são médicos, o pai dela é infectologista e ele está dizendo para ela que não vai ser possível fazer festa esse ano, da forma que ela gostaria de fazer a festa, tá? Então, nós vamos mudar, conseguir que ela mudasse para janeiro. E ainda, para ser bem sincera, eu também não sei se janeiro ela vai poder fazer do jeito que ela gostaria de fazer, tá? Mas, enfim, mudamos. E a outra noiva é uma noiva de outubro, é uma festa que não é uma festa grande, é uma festa para 200 pessoas. Só que, assim, é muito difícil você colocar, argumentar para um casal que pretende casar uma única vez, que fazendo com as restrições vai ser legal, porque não vai ser legal. Entendeu? Vai ser bem diferente do que eles imaginaram. Então, esse argumento como assessora, eu não consigo ter. Não vai ser verdadeiro eu falar, poxa, tem um monte de gente na mesma que você, vamos lá, vamos casar, vai ser legal, você vai casar, o importante é você casar. Porque muita coisa vai mudar, a gente acredita, né? Que não vai liberar em outubro, já podendo ser uma festa sem restrições, claro que não. Então, assim, como a Mônica falou, cada caso é um caso. Como que a gente vai definir? Ó, então tá, pode contar com a gente vai fazer de tudo para que as de outubro aguardem. Sendo que cada caso é um caso. Tem noivas que são mais ansiosas, tem noivas que contratam a gente com 1 ano e meio de antecedência e já querem fechar todos os fornecedores. Como que a gente vai colocar na cabeça dela para ela esperar 60 dias para decidir sobre a data do casamento dela? E essa dificuldade de conseguir data com espaço e com fornecedores é uma realidade. Quanto mais para frente a gente deixar, mais difícil vai ter data. E elas não querem abrir mão dos fornecedores, elas não gostariam, por exemplo, fechei com o Salute, deixa, vamos pôr outro bartender, ela já degustou, ela já pesquisou, ela já avaliou, entendeu? Então, para elas abrir mão de um fornecedor e pôr outro no lugar, é ruim também. E ela só vai conseguir aproveitar todos os fornecedores, a maior chance é se ela resolver isso com antecedência.
Então, se vocês tiverem argumentos para ajudar, eu aceito, mas está sendo difícil, entendeu? É isso que eu queria falar para vocês. É claro que eu também gostaria de voltar a trabalhar esse ano, né? Tá, a situação é apertada para todos que trabalham com o evento, mas eu estou sendo sincera com vocês. A dificuldade que nós, assim, como assessoras, acredito que outras do nosso grupo também estão sentindo. Fabiana, quer falar? Oi, boa tarde a todos. Eu quero falar que é a mesma coisa assim, que está acontecendo comigo. Hoje mesmo eu tive, até foi engraçado que 2 de setembro, do mesmo espaço, que vai ser lá no Vila do Lago, uma é do dia 10 do 10, outra do dia 17 do 10. A do dia 10 dos 10, hoje já chegou para mim e falou, Fá, eu não aguento mais, eu estou muito ansiosa, não estou conseguindo dormir à noite, eu sei que meu sonho não vai ser igual eu sempre sonhei, que eu sempre quis, com os detalhezinhos, eu não vou me sentir bem com meus convidados com máscara, enfim, com várias restrições que eu sei que vai ter, então eu quero que mude a data. Então, eu me coloco no lugar da noiva, porque um dia eu também fui noiva, e a gente trabalha com o sonho das pessoas, então a gente tem que ter, logicamente, a gente tem que ter aquela cautela, igual o Afonso falou, eu acho que ele está certíssimo, a gente pode, com os noivos que são menos ansiosos, a prazo de 60 dias, tudo bem, mas a maioria não tem a maioria fala que 60 dias é muito pouco para saber se o sonho vai ser adiado ou não. E, além de tudo, tem toda aquela parte de que eu falo que é muito difícil para os noivos imaginar como que vai ser o sonho deles daqui. Por exemplo, eu não sei se daqui 60 dias meu sonho vai acontecer ou não. E tem toda aquela parte, assim, igual eu tenho a noiva do dia 17, que ela falou, não, Fá, eu vou esperar até dia 1º de julho para depois eu realmente ter certeza se eu vou mudar ou não a data. Então, é uma noiva mais tranquila, que ela tá querendo que o sonho dela aconteça, mesmo assim com várias restrições que a gente sabe que vai ter, mas é uma noiva um pouco, assim, mais... ela quer que o sonho dela se realize esse ano, com muitas, né? Mas ela sabe que vai ter as restrições. Só que eu falo que nós, cerimonialistas, a gente também, às vezes, é muito complicado a gente falar, não, aguarda mais ou não. Por quê? Pode acontecer, na hora que ela fala, não, Fá, eu quero que mude data, ela não conseguir mais uma data para troca. E ela se sentir mais decepcionada, por quê, Fá? Por que eu não cancelei antes? Cancelei não, por que eu não adiei meu casamento? E eu acho que essa ansiedade que nós todos estamos passando, não só profissionais da área de eventos, mas o mundo todo, com tudo que está acontecendo, a noiva, ela sonha também com a lua de mel, ela não vai ter uma lua de mel. Então, tem muito aquela que sonha em casar, vamos ver, logo após o casamento eu vou curtir com meu marido. Não, não vai. Então, muitas pensam também nessa parte também, não só no momento da festa. Então, eu falo assim, que o que vocês precisarem de mim, podem contar comigo, porque eu acho que a gente, depende do outro também, para que, igual eu falo, né, nós somos uma cadeia. Um profissional depende do outro para que tudo saia 100% na festa. E eu admiro todos os profissionais da nossa área, que eu acho que a área de eventos de Ribeirão é muito boa. Agradeço a você, Cá, a Leandra e todos que estão à frente, tentando nos ajudar. Eu até me emociono, desculpa, gente. Eu tô morrendo de saudade de fazer casamento. Eu amo minha profissão, só que eu sei como está sendo difícil a nossa área. Eu sei que vai demorar para tudo voltar como era antes. E a gente tem que ter esse carinho muito próximo com os noivos que estão com a gente há 1 ano e meio, 2 anos, querendo realizar seu sonho, né? Então, é isso, gente. Desculpa me emocionar, eu tô com saudade de vocês, da gente poder realizar sonhos. E, se Deus quiser, a gente não pode perder a fé que dias melhores virão. Obrigada, Caia. Desculpa ter me emocionado. Ai, Fá, imagina. Não é amor, isso é sinceridade. E é o que todo mundo está passando e todo mundo está vivendo, sabe? É por isso que é difícil, é muito difícil. A gente conversa tanto, porque é muito difícil achar o equilíbrio justamente por isso. É muito amor pelos clientes, mas a gente também se gosta muito, sabe? Esse equilíbrio é a parte mais difícil. Eu acho que o Daniel quer falar. Camila, pessoal, eu concordo com a Fabiana plenamente e com a Audrey também.
Nós temos que ver o lado do cliente. Mas, em contrapartida, tem o nosso lado. Eu estou com um cliente aqui que, em outubro, ele já quer remarcar para o ano que vem. Mas quando a gente começa a falar na questão de reajuste, por quê? Porque nós trabalhamos com produto importado, insumo, aí já começa a gerar um conflito. Então, o que eu estou falando para o cerimonialista? Primeiro que não dá para a gente resolver tudo para ontem, que nem no início da pandemia teve cerimonial me ligando, cliente me ligando que queria tudo para ontem, contrato. Então, eu estou pedindo um pouco mais de paciência, e até mesmo porque o nosso jurídico está com uma demanda, porque a gente chega a fazer 3, 4 festas por dia, então ele tem uma demanda maior. Então, eu estou pedindo um pouco de paciência também, para não fazer nada para ontem. Mas o que que eu penso? Esse momento ele é muito incerto. Nós não sabemos se setembro vai estar liberado, se o povo vai estar usando máscara. Ontem mesmo eu fui no bairro lá, Olhos d'Água. Estava lotado de pessoas lá e ninguém estava usando máscara. Então, eu ando na periferia, ninguém está usando máscara. O pessoal fazendo festa. Então, assim, o que eu fico pensando? Será que em setembro vai estar com esses protocolos? Vai estar todo mundo de máscara? Em outubro, novembro? E aí eu pergunto para os clientes assim, que estão querendo adiar de outubro para o ano que vem. Qual é o motivo? O motivo deles é o seguinte, por insegurança, eu não sei o que vai acontecer. Mas aí eu me pergunto, será que não é o momento da gente esperar um pouquinho? E aí o cerimonialista tem um papel muito importante nisso? E o cerimonial, todos os fornecedores e o cliente também entender para a gente dar uma segurada. E será que a gente também não pode trabalhar com pré-agendamento? De repente, para o cliente não aconteceu o que a Fabiana falou, de não ter nenhuma data o ano que vem. Aí os buffet poderia me falar melhor. Será que a gente não, os buffet cerimonial, será que a gente não consegue deixar uma pré-data reservada o ano que vem para a gente conseguir ter esses dias para fazer as coisas mais pensadas? E assim, e os nossos clientes também, eles estão falando muito a questão de convite. Eu não sei se tem alguém aqui de convite agora, mas eu queria também o posicionamento do pessoal de convite. Qual que é o tempo que vocês precisam? Porque o pessoal está falando muito aí o convite não dá tempo de entregar. Então, assim, é só a gente... É difícil? Sim, é praticamente impossível, porque cada cliente tem uma demanda e pensa de uma forma, e esse momento ele é muito difícil mesmo. Mas vamos dar o que eu falo, vamos dar uma segurada o máximo possível que a gente pode. Igual a Camila falou, para a gente não perder esse ano, porque eu estou com esperança também em 2020 aí. Então é isso, e levantando esses questionamentos também, questão pré-agendar, questão do convite, se tiver alguém aqui do convite também para dar uma ideia melhor para mim, que aí eu tenho uma argumentação melhor com os clientes, tá bom? E essa é a minha visão. A Poli quer falar, pode falar. Boa tarde, pessoal. O que eu observo bem, né? Eu acho que, assim, todo mundo já falou, ninguém esperava por nada que está acontecendo. É uma situação que acho que nem quem planeja risco pensava, né? E nesse momento, gente, a realidade é uma só. A gente tem que pensar que vai perder alguma coisa, sabe? Eu passei por uma situação agora de uma noiva que me procurou que o fotógrafo dela não tinha a data, ela queria saber se eu teria, e já aconteceu de noiva minha mudar a data, vir com 3 opções que eu não poderia. E eu, como fotógrafa, estou criando um grupo de backup, de amigos fotógrafos que possam atender essa noiva. Porque se eu também depois jogar para cima para o cerimonial, ver outra data porque eu não posso, gente, vai ter que se reinventar. A realidade é essa. A gente tem que ser otimista, mas não adianta querer resolver tudo, porque vai ser muito difícil entrar em acordo com tudo. Vai ter que entrar com muito bom senso agora. Dos meus casamentos de 2020, eu só tenho um, que era março, que já jogou para agosto e que provavelmente vai jogar para o ano que vem. Todos os meus casamentos foram para o ano que vem. E se eu fosse noiva, eu não casaria esse ano.
E eu acho que, assim, é um tiro no pé. A gente não quer porque a economia está acontecendo, mas o que acontece? Esses noivos, eles continuam pagando, mas é para o ano que vem, sabe? Eu sei que para fotografia às vezes é mais fácil falar isso do que para, por exemplo, o pessoal de decoração, de buffet, de bartender, que trabalha com um produto aí que vai ter... Mas, gente, se cada um sentar e conversar com sua noiva, por mais difícil que seja, viu que ela não está aceitando mudar, joga a toalha, procura um colega de profissão que vai poder atender, faz um bem bolado com essa pessoa. A gente vai ter que ser criativo daqui para frente. E eu acho que não dá para ficar mudando essa data. A gente já falou numa data aí que seria legal, dos 60 dias. Vamos trabalhar em cima dela, caso por caso, se unir ao cerimonial, porque eu tô vendo aqui que a gente está jogando muito pro pessoal do cerimonial e não é bem por aí. Cada um tem que conversar com o seu casal, com a sua noiva, com o debutante, e ter um pouco de empatia, se colocar no lugar do outro. Não vai ser fácil, mas eu sou muito otimista. Eu acho que vai ser difícil, mas que a gente vai conseguir. Com certeza a gente vai conseguir. Eu não tenho muita dúvida. A gente só tem que ter a união. Eu acho que a palavra-chave é a união. Não tem muito para onde correr, sabe? Se cada um olhar só para o seu próprio umbigo, nada vai dar certo. E talvez essa bagunça toda veio para isso mesmo, gente. Para a gente perceber que ninguém faz nada sozinho e que não vai fazer, sabe? Eu acho que é essa questão. Eu tenho feito pré-reserva, tá? Eu estou vendo as conversas aqui. Eu tenho feito para quem me pede pré-reserva e eu não tenho tido problema. Essa semana mesmo eu atendi uma noiva, ela me pediu, ela é de outubro, ela me pediu uma pré-reserva para junho, eu fiz a pré-reserva para ela, ela é da Sicília, eu acho. Não sei se a Sicília está aqui ainda. E tá feita a pré-reserva dela em junho, lá, bonitinha, e ela falou, só que eu quero casar em outubro, vai dar tudo certo. Então, é o acolhimento, entendeu? E é a união, de estar todo mundo pertinho. E talvez, o Vila Casuari, na última reunião também falou, né? Vocês falaram que vocês estão fazendo. Talvez seja uma boa solução, minimiza a ansiedade das noivas, que eu acho que é a ansiedade talvez mais difícil da gente equalizar, essa ansiedade das noivas, né? A pré-reserva talvez seja uma ideia, e aí a gente consegue trabalhar com as datas, né? E sempre olhando para as exceções. Como eu já falei, a gente tem aqui um caso de um casal que mora nos Estados Unidos, que 70% dos convidados são americanos, vêm dos Estados Unidos e não vai ter como fazer esse ano, porque os caras não têm dinheiro para vir para cá. Então, assim, sempre vão existir as exceções, né? Mas eu acho que a gente precisa dessa união para conseguir passar por isso, para conseguir chegar. E eu como o Daniel falou, eu acredito que a gente tem um ano para salvar. Vamos supor que a gente não salve 100% do que falta, mas se a gente salvar 60%, 50%, tá lindo, gente. Entendeu? A gente tem lá 40% de exceção, libera os 40% de exceção, reagenda, e a gente conseguiu salvar 60% do fim do ano, sabe? Já dá para pagar as contas. Eu acho que dá para todo mundo finalizar o ano e pagar as contas e parte para 2021, né? Então, quem quer falar? O Daniel quer falar? Pode falar. Pessoal, e quando a gente do grupo, a gente fala o cerimonial, por que o cerimonial? Não é que nós estamos jogando responsabilidade em cima do cerimonial, é porque o cerimonialista, ele tem uma comunicação diferente. O cliente, ele acaba falando algumas coisas para o cerimonial que não fala para os outros fornecedores. E antes dessa pandemia, o que estava acontecendo? Que a gente também não pode esquecer, essa questão de BV. Não vamos entrar nesse mérito agora, pelo menos para mim. Pelo menos para mim, não vamos entrar nesse mérito. Mas o que estava acontecendo? Os clientes estavam procurando a gente aqui, pelo menos a gente da Bartenders RP, eles procuravam a gente direto. E isso, eu vou ser sincero, eu não vejo com bons olhos. Por quê?
Porque o cerimonial, ele tem a importância muito grande. Então, o cerimonial, ele tem a importância muito grande, ele está preparado para isso, ele estuda para isso. Então, eu acredito muito no cerimonialista, nessa questão de fazer o intermédio para a gente, e até mesmo para o cerimonialista, neste momento, ganhar força. Para a hora que o mercado voltar, os clientes procurar o cerimonialista, e aí o cerimonialista, conforme verba, conforme sonho do cliente, ele vai direcionando os melhores fornecedores. Então, por isso que eu acredito na questão eu acredito muito no cerimonialista. Eu sempre acreditei, e antes dessa pandemia eu estava conversando muito com o cerimonialista para passar para ele ser a porta da entrada, e depois dessa pandemia eu acredito mais ainda que o cerimonialista vai ser importante, e ele é o nosso meio de comunicação aí. Porque quando o cliente vem aqui fazer uma degustação, gente, é só alegria, é só drink, é álcool, entendeu? Eles não falam nada, a gente nem fala de valor na degustação. Então, é por isso a questão do cerimonialista. Mas, resumindo, eu confio muito em vocês, pessoal, e estou com vocês, cerimonialista. E o que precisar, estou aqui também, tá? E é isso daí, Camila, só para complementar, tá? Perfeito. Gente, eu acho que alguém mais quer falar, que depois eu acho que eu vou encerrar esse assunto. Eu acho que a gente pode sair com essa definição. Jonas tinha pedido, desculpa, Jonas, eu li e esqueci, pode falar. Oi, estão me escutando aí? Ótimo. Então, a gente vai enfrentar vários problemas, né? E eu acho que, inclusive, financeiramente também. Uma coisa eu acho que essencial que a gente precisa tá fazendo agora, aliás, não precisa não, que a gente precisa que volte a funcionar é o comércio de Ribeirão Preto, que eu acho que é uma coisa essencial para a atividade inteira voltar a funcionar no nosso ramo. Por que eu digo isso? Quando já voltou a funcionar o comércio de Ribeirão Preto, alguma parte, alguns já ficaram animados, voltaram a procurar, a pedir orçamento, inclusive fechar. E agora que volta o comércio a fechar de novo, como aconteceu, prejudica um pouco o nosso setor. O nosso maior problema também é referente às datas, como a gente está conversando muito aqui, vendo bastante sobre isso. O que acontece? Noivas, tipo, agora começaram, de setembro, outubro, a querer desmarcar, passar para o ano que vem. Outubro, a gente está fazendo alguma coisa assim, reservar, pelo menos 2 datas, a gente meio que libere e as outras deixa para a gente tentar trabalhar. A gente acho que precisa segurar um pouco isso, porque o que está acontecendo é o quê? As noivas, o meu casamento era setembro agora, eu quero casar setembro do ano que vem e não quero saber. Então, o que está acontecendo? Alguns lugares, eu falo, gente, a gente não pode jogar tudo em cima de um cerimonialista, porque ele não tem culpa disso. Infelizmente, a gente vai perder alguns clientes, sim, já aconteceu no nosso caso, infelizmente foi isso que aconteceu, alguns clientes cancelaram porque a gente não tinha a data que eles queriam. Mas o buffet tem, o outro tem. Falei, mas a gente não bota equipe, eu e a Laís aqui, a gente trabalha equipe foto e vídeo, a gente põe a outro, não tem como, a gente não bota freelance, porque a gente tem um maior amor pelo nosso trabalho, tem carinho, e a gente está lidando com um sonho, uma realização de um cliente. E aí eu falo, sinto muito, mas se você cancelar, vamos ter que cobrar a multa contratual. Não, tudo bem, alguns estão concordando de boa, agora outros não. Tem noivo aqui que fala assim, meu casamento passou por uma sexta-feira, eu quero desconto. É impossível, não tem como. Os que estão passando para o ano que vem, o que a gente está fazendo? A gente está falando, olha, algumas datas a gente tem. Se não tem, fazer o quê? A gente vai ter que cancelar, mas aí vai ter a multa. Alguns casamentos tem noivos batendo o pé, que são datas muito procuradas de setembro e outubro para o ano que vem, a gente está cobrando algum reajuste. Tem noivos que estão aceitando super de boa, tipo 10%, ou 12%, porque a noiva falou, eu quero casar numa data 26 de setembro do ano que vem. Infelizmente vai ser assim. Mas aí tudo bem, infelizmente a gente vai perder. A nossa maior preocupação é o quê? Eu fico ansioso que nosso comércio volte, e de Ribeirão Preto volte a funcionar os comércios primeiro, porque assim a gente começa a ter movimentação no mercado, a gente
consegue ter fluxo, vai entrar dinheiro, os noivos vão animar. Não, o que está acontecendo com a gente está sendo, sim, um pouco prejudicado. Claro que a gente tem um capital de giro, mas esse capital vai secar, vai acabar. Por que vai acabar? Esse mês agora, junho, vários noivos pediram prorrogação de pagamento. E a gente faz em 10 vezes, tem noivos que a gente faz 35%, o restante lá perto do casamento, mas a maioria dos nossos noivos pagam mensal, e são parcelas de, às vezes, quase R$1.000. Então a gente entende, tem noivos que tem academia, tem salão, pediu prorrogação de 4 meses do pagamento, só que a gente tem um fixo, né? A gente paga um valor fixo, que é o escritório que a gente tem, entre outras coisas. Eu fico com dó, morro de dó, gente, são os meninos que trabalham com a gente, que são freelances. Eles depende disso, eu trabalho com isso. Eu falei freelance mesmo dias, coitado. Eu falei, cara, vai ter mais 6, 8 datas que você não vai desmarcar. E aí, ele só tá vendo com o dinheiro do auxílio. É uma coisa, assim, complicada. Mas o que a gente precisa mais se unir? Em questão de datas, o que a gente pode fazer lá para o ano que vem? Vamos deixar 2 e abrir 2 para novos clientes. E 2 a gente passa para esses noivos. É uma coisa essencial, eu acho. Outra coisa também, pagamentos. A gente conversar com os noivos, sabe? Olha, máximo a gente consegue prorrogar 3 meses, aí você volta a pagar. Teve uma noiva que adiou o casamento dela para o ano que vem, para junho. Eu abri uma sessão dela, porque acho que vai ser uma segunda-feira, né? Foi tranquilo. A gente nem cobrou nada. A gente nem tá cobrando, inclusive, tá? Para ser realista. Aí ela falou assim, Jonas, só que eu posso voltar a pagar lá para abril do ano que vem? Então, infelizmente, a gente vai perder um pouco. Vai perder uns 30% dos nossos clientes. Vai acontecer realmente isso. Eu tô super ciente. Eu tô ciente também que casamentos de outubro não pode acontecer. Eu já estou trabalhando com essa realidade. E o que a gente pode estar fazendo? Infelizmente, é coordenar, conversar um com o outro, unir, igual está acontecendo. Eu estou achando isso maravilhoso que está acontecendo, o nosso setor se reunir, porque eu acho que era muito aberto, sabe? Não tinha muita união nessa parte. E isso eu acho importante e a gente está fazendo. Eu estou achando maravilhoso o trabalho que a Camila está fazendo, porque a gente está se entendendo. Claro que a gente não vai ter solução para tudo. Infelizmente, as coisas vão acontecer, vai mudar. Tem noivas que são ansiosas, tem noivas que tem um pânico geral, e é o que está acontecendo aqui que a gente recebe noivas falando, noivas que chegam a chorar, sabe? Não sei o que eu faço, calma, calma. Então, o que precisa a gente mais é botar fé, que o nosso setor, o mercado, principalmente de Ribeirão Preto, volte a funcionar, porque assim a gente consiga trabalhar o ano que vem, porque eu acho que esse ano, se a gente conseguir realizar pelo menos uns 5 ou 7 casamentos, já estou feliz, porque pelo menos vai sobrar para o ano que vem a gente trabalhar. Bom, mas era isso que eu queria falar mesmo. Infelizmente, a gente não pode jogar, felizmente, infelizmente, mas dizendo, a gente não pode jogar responsabilidade para cerimoniais em alguns outros lugares. Acho que a gente tem que ter uma união e a gente tem que aceitar que vai perder um pouco mesmo, isso vai ser normal. Obrigado pela palavra, viu? Não, tá ótimo, Jonas. Primeiro, eu só queria falar que o trabalho não é meu, não, viu? A gente é uma equipe muito legal. Estamos com uma equipe aí de 8 pessoas, numa dedicação muito grande por todos, assim. Eu acho que o trabalho do setor, não sou eu, não. E eu vou fazer o seguinte, a gente precisa encerrar, tá dando o nosso horário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um questionário. Vou voltar a falar da data de corte, vou colocar 2 perguntinhas. Vou voltar a falar da data de corte e vou falar da possibilidade da gente ter uma pré-reserva. A semana passada, alguém comentou na reunião que tinha noivo, assessor, enfim, pedindo 2, 3 datas de pré-reserva, que isso complicava. Mas se a gente tiver, tipo, uma data para o ano que vem de pré-reserva, para tentar manter o casamento para esse ano, eu acho que é coerente, sabe? E vou voltar a falar da sexta-feira e do domingo. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho em cima da sexta e do domingo para o ano que vem. O sábado é importante, mas a gente precisa fazer um trabalho que casar numa sexta-feira também é lindo, sabe? É uma forma da gente manter
manter a saúde econômica. Essa união que a gente precisa. Então, é assim, as assessoras e os assessores estão passando talvez por um momento talvez até mais complicado do que a gente, porque eles são os primeiros a receberem a carga emocional dos noivos, né? E a gente precisa ajudar eles nesse ponto de vamos ver, vamos fazer a pré-reserva, vamos ajudar e vamos tentar organizar isso. Da mesma forma, a gente precisa da ajuda deles numa questão de um pouco de paciência, às vezes, sabe? E tentar ajudar a gente a trabalhar na sexta e no domingo, como a Carla colocou. É importante, eu acho que principalmente para quem faz um evento por dia, que é o espaço, que é o fotógrafo, entendeu? Que é o filmmaker. Esses profissionais que conseguem atender um evento por dia, o sábado é importante para eles. E a gente está falando de dinheiro para pagar conta, para comprar comida. Então, assim, se a gente conseguir... Eu acho que a gente vai perder, é claro que vai perder um pouco do fim do ano, existem as exceções, mas se a gente conseguir segurar ali pelo menos uns 50%, que o Jonas falou, se eu conseguir fazer uns 6, 7 eventos aí, eu consigo me organizar para o ano que vem, a gente paga as contas do fim do ano, segura a situação um pouco, consegue manter os pagamentos aí, né, e consegue trabalhar com mais tranquilidade para o ano que vem. Então, eu vou montar o questionário, gente, falando disso. Vou voltar a falar da data de corte, vou fazer um calendáriozinho, eu vou falar das sextas e domingos e vou falar da pré-reserva. Uma data de pré-reserva, para ver se a gente consegue, a gente depois apresenta o resultado, se a gente tiver um resultado maciço, se a gente tiver uma concordância, eu acho que a gente consegue encaminhar bem esse assunto e aí a gente já pode passar para o próximo assunto, voltar a falar das nossas políticas de retomada que a gente tanto precisa. Né? Eu acho que a gente consegue encaminhar bem isso, tá bom? Vou fazer dessa forma e eu acho que a gente pode encerrar e vou só reforçar. Grupos individuais, depois que a gente entregar essas políticas de retomada, a gente vai encerrar os grupos para a gente não ficar criando polêmica, não ficar criando confusão, porque a gente precisa se unir e não se separar. Então, a gente vai falar no grupo todo mundo junto, tá? Semana que vem, saindo a data da reunião da prefeitura, eu comunico vocês, depois eu comunico o resultado, a reunião com o prefeito, mas a gente precisa correr com isso, tá? A gente precisa correr com essas regrinhas de retomada para conseguir organizar para levar para a prefeitura, antes que alguém faça isso por nós. O problema é só alguém falar por nós. E aí, eu vou até soltar no grupo agora o comunicado as regras da ABRAP para vocês verem do que eu estou falando, vocês vão entender. Lá só fala de ticket, bilheteria, enfim, fala de um monte de coisa que não tem nada a ver com a gente. Então, eu vou soltar para vocês entenderem do que eu estou falando. E, Leandra, obrigada por me lembrar. O Ricardo Dias, que é o presidente da Abrafesta, agendou uma live com a gente no dia 18, às 16 horas. A gente vai soltar no grupo umas perguntinhas. Quem tiver dúvidas e quem quiser fazer pergunta para ele, a gente vai montar uma pauta em cima das perguntas que aparecerem, tá? Então, e aí já vou, assim que eles liberarem o link dessa live, ele vai ser por YouTube e esse link vem de São Paulo. Então, assim que eu tiver o link, a gente já põe no grupo para vocês. Mas a reunião com o Ricardo Dias é dia 18, às 16 horas, e a gente vai soltar o questionário para todo mundo poder participar e colaborar com a pauta dessa live, tá bom? E é isso, gente. Alguém quer finalizar? Posso finalizar? Alguém quer falar alguma coisa para complementar? Não? Então tá bom. Muito obrigada. Daniel, fala. Só para complementar, essas divergências bacana, assim, é muito válido e a gente tem que ter mesmo. Eu percebi que hoje o grupo teve mais participação ainda, tá? E é isso daí que a gente espera mesmo, pessoal. Vamos chegar com problemas, soluções, e é isso daí.
Tamo junto. É isso aí. Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação e contem com a gente, da mesma forma que a gente também conta com vocês para tudo e vamos seguir firme e forte, tá bom? Beijos no coração de todos e fiquem com Deus.